Bom, iniciando então aqui o nosso trabalho de ordem de vocação, complicado, hein? Explicar numa palestra realmente é complicado a ordem vocacional, muito difícil, mas vou tentar esse desafio aqui com vocês, né? A ordem de vocação, principalmente do cônjuge, aquela que o cônjuge concorre com os descendentes, e do convivente ou do companheiro que concorre, é totalmente distinto. Hoje vocês vão sair daqui sabendo se é melhor casar ou ficar em união estável. Muita gente já começa. Eu sempre dou uma dica, no outro congresso foi do namoro, no contrato de namoro, aquele negócio todo. Tanto é verdade que a dica foi boa, porque na segunda-feira eu entrei no Facebook, aí tinha lá uma amiga que colocou assim: saiu do relacionamento sério para enrolado. Você vê, eu falei que era séria da união estável, e aí já mudou segunda-feira, quase que eu coloquei, assistiu a palestra, né? Sempre é importante, não para a situação só profissional, mas situação pessoal que é importante, né? Dentro dessa sucessão. Infelizmente a gente tem essa diferença do cônjuge, do convivente na sucessão, que dentro do direito de família praticamente não existe mais essa diferença, mas dentro do direito das sucessões tem. Portanto, se casar e divorciar, e se ficar em união estável e separar ou dissolver esta união, a situação é a mesma coisa se dissolver quando estar vivo. Agora, quando morrer, aí é diferente a situação. Quando é cônjuge é uma coisa, quando é convivente é outra situação. Então dá para saber aqui se é melhor casar ou ficar em união estável. Se eu falar para mim, achei melhor casar. Depende. Tenho certeza que se para um está bom, para o outro está péssimo. Sempre tem duas partes, né? Portanto, para um está bom, o outro está péssimo. Então, aqui, quem mais se atualizou é que vai ter essa perspectiva de fazer o contrato ou não de união estável. Bom, a ordem de vocação começa lá no artigo 1829 do Código Civil. 1829 trata-se da ordem vocacional hereditária. Lá diz assim: faleceu o autor da herança ab intestato, ou seja, sem deixar testamento, presume-se que o autor da herança deixou na forma do artigo 1829 do casamento, do Código Civil. 1829. É claro que, na verdade, a maioria das pessoas não sabem, é uma presunção, não sabe que existe o artigo 1829. Quantas pessoas morreram e não sabia que existia o artigo 1829, né? Então há uma presunção que vai para aquela ordem de vocação. Mas estou falando tanto da ordem de vocação, do autor da herança. Quem que é esse autor da herança que eu estou dizendo? É o de cujos. E quem é o de cujos? É o falecido, é o defunto, é o presunto, é o morto, é o capotado. Eu falo isso porque sempre as pessoas confundem, tem gente que confunde, né? Teve um exame de ordem oral, faz um tempo isso aí, estou ficando velho já, né? Quando existiu o exame oral, e perguntado para o candidato quem são os herdeiros do decujos. Ele disse os decujinhos, né? E se fosse maior de idade, eram os decujãos, então, decujão, né? Bom, mas infelizmente acontece, não, dizem que é verdade, não foi piada, não foi verdade. E infelizmente teve um caso concreto, que foi numa comarca aqui próxima a São Paulo. Não vou falar onde que é, mas uma comarca, não poderia, porque não tem o nome do advogado, mas isso foi publicado no Diário Oficial, porque o juiz despachou nessa situação, e todo despacho está no Diário Oficial. E o advogado entrou com uma ação pedindo a citação pessoal do decujus. Bom, o juiz despachou, né? Despachou. Não, despachou mesmo. Despachou. E ele despachou o seguinte: primeiro, para que não alegue cerceamento de defesa, venha em 48 horas a emenda correta inicial. Eis que o decujo se encontra nos céus, vírgula, ou nos purgatórios, vírgula, ou nos infernos, colocou ainda. Item 2. E ainda esse juízo não possui de dons mediúnicos para convocar a resposta. PR publique-se, registre, intime-se, oficie-se ao AB com cópia. Deve ter perdido a carteira, vai fazer exame de ordem de novo aí, tá vendo? Não assistiu às palestras da OAB? Olha o que acontece com o advogado. Isso que dá, é gratuito, tem que assistir às palestras e fazer aí as atualizações. Mas infelizmente aconteceu isso, para você ver. Depois vai falar que foi o estagiário que fez, né? Foi o estagiário que fez. Assinou como? Né? Se assinou, precisaria ter lido pelo menos, mas infelizmente aconteceu e foi verídico. Naquelas pérolas que tem do Poder Judiciário, que sempre é publicado, né, na internet. Isso aí foi publicado no Diário Oficial, por isso que eu estou sabendo. Alguém recortou, disparou na internet para todo mundo ver, logicamente tirou o nome do advogado e das partes lá, né? Bom, a ordem de vocação está no 1829. O que seria essa ordem de vocação? Eu coloco numa palavra na vertical, DACIS, D-A-C-I-S, DACIS. Fica fácil você conseguir
lembrar qual que é a ordem de vocação. Você responde, inclusive, de pronto para o cliente. Vai para quem? Se morrer, meu filho, não, filho, vai para quem? Não tem também pais, vai para quem? Está lá no DACIS já. DACIS, faleceu o autor de herança sem deixar testamento, vai para o D do quê? D de... Eu falo de cujos também. Eu falo de cujos também. Não, de cujos não. D de descendentes. Ou seja, os filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Não tem D de descendentes, vai para o A de ascendentes. Ou seja, pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Enquanto tiver VAR, porque está em linha reta. Se é linha reta, é infinito, é para sempre. Jamais se extingue. Agora, não tem A de ascendentes, vai para o C de cônjuge, não vai confundir com colaterais, porque eu já coloquei DACIS, porque o I é dos irmãos, ou seja, é o primeiro parente na linha colateral. Portanto, C é de cônjuge sobrevivente ou cônjuge supérstite, como está escrito no 1829, inciso 1 do Código Civil. Portanto, vai para o cônjuge sobrevivente. Não tem cônjuge sobrevivente, vai para quem? Para o I de irmãos. Agora começa a sucessão dos colaterais. Irmãos, segundo grau colateral. Segundo grau colateral. Não há irmãos, vai para o qual? Terceiro grau colateral. Qual o parente em terceiro grau colateral? Quais são os parentes em terceiro grau colateral? Tios e sobrinhos, terceiro grau colateral. Mas eu já coloquei DACIS, por quê? Porque os sobrinhos têm preferência sobre os tios. Se tiver tios e sobrinhos vivos, quem herda? Os sobrinhos, está lá, DACIS. Os sobrinhos, terceiro grau colateral, vai primeiro para os sobrinhos. Se tiver os dois, não é metade para cada um, e sim vai para os sobrinhos, está no artigo 1843 do Código Civil. 1843. Não tem S de sobrinhos, vai para quem agora? Agora sim, vão para os tios. Né? Vai para os tios, que é o outro terceiro grau colateral, e por último, quarto grau colateral, que são os primos. Até aquele primo chato seu pode receber a sucessão, tá vendo? Se você não fazer nada, não fizer testamento, vai para o primo, não tem jeito. E não é só o primo, tem mais quarto grau. Primos, tio-avô e sobrinho-neto. Jamais difícil chegar, mas pode, tá? Pode, é possível. Então, quarto grau, primos, tio-avô, sobrinho-neto. Aqui não existe ordem de preferência. Aqui vai para todos em partes iguais e por cabeça. 10 sobrinhos, 10 tios e sobrinhos netos, 10 tios avós. Vai tudo em partes iguais e por cabeça. Não existe situação aí de preferência como existe no terceiro grau colateral. Tá? Não existe mais ninguém. O Código Civil de 2002, o 1829, não menciona mais quem vem atrás. Não fala mais nada. Mas existe herança jacente. Vamos dizer assim, mas não existe mais herança jacente? Existe. Existe herança jacente. É aquela pessoa que deixou bens, não deixou herdeiros, mas deixou... Ou seja, deixou bens e não deixou herdeiros. Portanto, iria para o município, para o Estado. Na verdade, muita gente fala que para o município. E iria para o município. Mas como não está mais na ordem de vocação, muitas pessoas dizem que, na verdade, então, o princípio da saicine não daria mais para o Estado, não iria mais de forma automática para o Estado, e teria que o procurador do município propor uma ação de herança jacente por causa, em razão da situação da inércia do Poder Judiciário. Mas como estava na ordem de vocação, naquela época, o juiz poderia agir de ofício, porque era o princípio da saicine, ou seja, morreu, transmitiu, automático. Mas como não está mais na ordem de vocação, seria esse o problema atualmente. Bom, mais uma coisa importante que nós tivemos dentro da ordem de vocação. Herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Descendente, ascendente e cônjuge. Descendente, ascendente e cônjuge são herdeiros necessários. Antigamente, o cônjuge não era herdeiro necessário. Hoje entrou como herdeiro necessário, artigo 1845 do Código Civil. E o que importa ter um herdeiro necessário? Primeiro, para distinguir herdeiro legítimo de necessário. Herdeiros legítimos, muita gente confunde, né? Herdeiros legítimos todos são, todos que estão na ordem de vocação, necessários somente os 3. 1845. E o que importa ter um herdeiro necessário? Importa que se você tem um herdeiro necessário, você não pode dispor mais do que a sua metade por testamento. Você não poderia dispor mais do que a metade por testamento. Portanto, começou a complicar. Hoje basta casar que bloqueou seus bens pela metade. Tá vendo? Casou, bloqueou, se ferrou. Não tem jeito. Já não tem jeito, está bloqueado. Casou, está bloqueado. Mesmo você não tendo descendente. Aí começa a complicar. Por exemplo, você casou no regime da separação total de bens. Total de bens significa que você não quer deixar nada para sua esposa, e nem sua esposa quer deixar nada para você. Você não tem descendente, nem ascendente. Você morreu, vai para quem? Para ela, mas você não queria deixar nada para ela. O que você fazia para se precaver? Deixava um testamento. Fazia um testamento deixando 100% para quem? Para a vizinha. A vizinha era muito boa, muito bondosa, tinha um potencial muito grande essa vizinha, e sempre trazia um bolo de chocolate, tudo isso.
o 100% é para a vizinha. Hoje eu posso deixar o 100%? Só os 50%. Por isso que minha vizinha só traz meio bolo agora, né? Só metade. Mas 50% ela levaria. Hoje eu não posso mais deixar o 100%. Olha o problema. Hoje, eu costumo dizer que o legislador está instigando ao homicídio. Está instigando o homicídio. Se eu separar, não leva nada. Mas se morrer, pelo menos 50%. Infelizmente é assim. Nós temos alguns exemplos que ficaram aí, de fato, né? De verdade, que ocorreu. Infelizmente pode acontecer mesmo, né? Se você separar, divorciar, acaba não tendo direito a nada, porque o regime da separação total de bens, cada um fica com o seu, mas se morrer o outro concorre, ou se não tem descendente, vai ficar com a totalidade do patrimônio. Se deixou testamento, 50% pelo menos, alguma coisa iria receber nessa situação. Então, está na iminência de separar. Ai, meu marido, a mulher fala assim, você está muito estressado, vai para a praia, fica lá em Ubatuba uma semana no carnaval sozinho. Você desconfia, sozinho no carnaval? Fica lá na P sozinho, você está muito estressado, vai lá. Ela fala, vai por Taubaté ainda, a Ribanceira é pior, de Taubaté. E ela fala assim, vai com o meu carro, tua chave, vai com o meu carro. Não tem freio o carro. Mais vale o marido morto do que vivo nessa história, né? Mas, realmente, pode acontecer e que tem acontecido, né? Infelizmente. Por isso que a gente tem algumas soluções aí que seriam um testamento. Até tem decisões da ministra Nancy Andrighi que acabou modificando essa situação num caso concreto. Também só foi ela que acabou sentenciando dessa forma, julgando dessa forma. Acho que foi um caso concreto peculiar, né? Mas eu vou explicar já na situação da concorrência. Bom, na sucessão dos descendentes, os mais próximos excluem os mais remotos, né? Portanto, existe distribuição por cabeça e estirpe. Cabeça, direito próprio, estirpe, representação. O homem morreu, tem 2 filhos, e um dos filhos tem netos. Vai para quem se todos estão vivos? Para os filhos. 50% filho 1, 50% filho 2. Por cabeça, o chamado direito próprio. O mais próximo exclui o mais remoto. Está fácil até aí, né? Mas, por exemplo, um dos filhos que tem netos é pré-morto, falecido. Iria para quem? Para os netos, por representação. 25% para cada um e o outro 50% por cabeça. Agora, vamos complicar um pouquinho mais. Esse homem tem 2 filhos. Esses 2 filhos são pré-mortos. O filho 1 tem um filho, também que é neto 1, e o filho 2 tem neto 2 e neto 3. Como que eu faço agora? Se os 2 filhos estão pré-mortos, vai para os netos, não é? 50% para um, 25% para o outro, não é isso? Não, aqui vai por cabeça, porque se estão todos na mesma linha, na mesma classe, vai por cabeça, aí muda, é tudo por cabeça, 1/3, 1/3 e 1/3, porque estão na mesma linha, estão na mesma classe, portanto, muita gente acaba se equivocando e fazendo de forma equivocada, errando, inclusive, na representação, mas não é, aí seria por cabeça. Agora, na linha ascendente, caso não tenha descendente, vai para os ascendentes. Os mais próximos excluem os mais remotos também. Existe distribuição por cabeça, não é isso também? E lá tem 2, já é mais difícil de acontecer, mas não é impossível, né? O homem morreu, tem pai e mãe, e o pai tem avós paternos, ou seja, tem pais também, e a mãe tem avós maternos, porque tem mãe também. Então tem pai e mãe, avós paternos e avós maternos. Homem morreu, vai para quem? Se não tem descendente e não tem filho, vai para os pais. Os mais próximos excluem os mais remotos. 50% para o pai, 50% para a mãe. Por cabeça. Mas a mãe é pré-morta, morreu antes, e agora? Tem lá avós maternos, os avós estão vivos, tá? Vai para quem? 50% para o pai e 25% para a avó materno. Não, né? Aqui não existe direito de representação. Na linha ascendente não existe direito de representação. Está lá no artigo 1852 do Código Civil, diz assim: a representação só se dá na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Não há representação na linha ascendente. Portanto, vai tudo para o pai. Se o mais próximo exclui o mais remoto, 100% para o pai. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. O pai é pré-morto, a mãe é pré-morta. Tem avós paternos, avô e avó materna, porém a avó também é pré-morta. A avó é pré-morta. Foi uma chacina terrível o negócio. Morava tudo no morro lá do Alemão, tudo traficante. A avózinha era olheirão. Capitão Nascimento pegou, Bop pegou. Ficou lá quem?
Avô materno, avó e avô paternos. Ficaram os 3 lá, e agora? Se não existe direito de representação, vai pôr cabeça. 1/3, 1/3, 1/3, né? A maioria fala isso. Mas tem uma exceção da exceção, artigo 1836, parágrafo 2º. 1836, parágrafo 2º diz assim: havendo diversidade de linha e igualdade em graus, divide-se pela metade. Metade para a linha paterna e metade para a linha materna. Não independe de quantos tem lá em cima. Metade para a linha paterna e metade para a linha materna. Ou seja, havendo igualdade, diversidade de linha, ou seja, paterna e materna, igualdade em graus, divide-se pela metade. É uma exceção da exceção. Na prática, acaba virando uma representação, na prática, mas teoricamente seria 50% para cada linha, Bom, se não há ascendente, vai tudo para o cônjuge sobrevivente, ou seja, é a chamada sucessão pura do cônjuge sobrevivente. Não tem descendente, vai tudo para o cônjuge. Mas primeiro nós temos que saber o quê? Homem e mulher são casados. Se o homem morreu, não tem descendente nem ascendente, vai para quem? Para a mulher, tudo para a mulher. Mas eu tenho que saber primeiro que são casados. Regime de bens. Isso é importantíssimo, tem que saber primeiro. Se o regime é da comunhão universal de bens, comunhão universal, a regra comunica tudo. Que é difícil hoje as pessoas casarem no regime da comunhão universal. Muito mais difícil, né? Porque comunicação de tudo é mais complicado. Mas uma vez um casal falou bem, não, mas nós casamos na comunhão universal. Eu falei, mas por que vocês casaram na comunhão universal? Eu não tinha nada, ela também não. Não entendi. Não, pobre é fogo, né? Pobre é quem inventar as coisas. Pobre. Só para falar que fez pacto. Deve ter feito pacto com o diabo, deve ter feito, viu? Bom, não existe essa situação, não existe. Infelizmente acontece, mas não tem essa possibilidade. Mas comunhão universal, 50% é do homem, ou seja, não é do homem, e 50% da mulher. Mas a mulher vai receber por meação. 50% é meação, hein? Não é sucessão. 50% já é dela, já era direito adquirido dela, em razão do regime de bens. Se os 50% é dela, os outros 50% é dele, mas não tem descendente nem ascendente, vai para quem? Para ela, mas vai por sucessão, os outros 50% por sucessão. Mas por que eu tenho que fazer essa diferença? O principal, ITCM, Imposto de Transmissão Causa Mortes. Eu só recolho sobre 50%. Só sobre os 50%. Isso quanta gente preenche errado no posto fiscal eletrônico, aquele da Fazenda do Estado aqui em São Paulo. Terrível, que aquilo lá induz a erro. Induz a erro porque na hora de você transferir o patrimônio, você coloca lá, regime da comunhão universal. Mas ele não lê automático. Não é automático. Colocou comunhão universal, você fala, agora vai ler automático. Patrimônio a ser transferido, 100. 100 você está recolhendo o dobro. Se você colocou comunhão universal, é 50. Se você colocou comunhão parcial de bens, os bens são comuns, 50 só também. Por isso que tem pessoas que preenchem duas declarações no regime da comunhão parcial de bens. Se o regime da comunhão parcial de bens tem bens particulares e bens comuns, nos bens comuns, 50%, nos particulares, 100%. Por isso que às vezes é necessário preencher duas declarações naquela do posto fiscal e depois levar para homologação na Fazenda do Estado. Né? Mas então é só 50%. Tá? E muita gente coloca assim, dessa forma 100% recolhe o dobro, hein? E aí eu falo que induz a erro porque na hora de você distribuir para os herdeiros, o total é de 100%. Na hora de distribuir para os herdeiros, o total é de 100%. Então você induz realmente a erro aquele sistema. Olha, se você erra para mais, o sistema fica quietinho. Agora você erra para menos, o sistema não fecha, apita, faz uma emergência e não fecha o sistema. O Estado é fogo. O Estado fica quietinho. Errou mais, está quietinho, deixa passar. É verdade. E o ITCM, só aproveitando a situação do ITCM, aspecto prático, o ITCM, quanta gente erra, hein? O ITCM corresponde a tributo somente dos bens que estão localizados no Estado. No Estado. O seu inventário é de São Paulo, os imóveis são de Minas. Você vai recolher em Minas. O ITCM é de Minas. Quanta gente já vi recolher aqui, hein? E o sistema não fala nada. Você colocou Minas, mas ele aceita. Tá? Aceita. Depois para pedir de volta esse dinheiro, sabe como que é. Né? E se for muito dinheiro, não dá de forma administrativa. Vai ter aí quem está com uma ação de repetição, vai entrar no precatório, você está perdido. E aí o cliente vai te encher a paciência, ou você vai pagar por ele. Infelizmente, tem pessoas que acabam errando. Muita gente acaba errando. Né? Muito colega acaba errando essa situação. Então,
se o inventário, e em Minas é mais em conta, né? O ITCM acho que é 3%, se não me engano, é bem mais em conta do que aqui é 4%, seria 4%. Diferente, cada um no seu estado. Mesmo que o inventário seja feito aqui em São Paulo, você tem imóveis na Bahia, tem imóveis em Minas, tem imóveis em Mato Grosso, tem que preencher um em cada lugar. Tá? E recolher lá. Se está em São Paulo, tudo bem, é aquele do posto fiscal eletrônico que nós temos da Fazenda do Estado. Bom, outra situação importante, então, aí, na separação total de bens, por exemplo. Homem e mulher casados, separação total. Homem morreu, não tem descendente nem ascendente. Vai para quem? Para ela. Ela tem meiação? Não, 0% de meiação, porque o regime da separação total de bens. Portanto, o 100% é dele, se ele morreu, não tem descendente nem ascendente, vai tudo para o cônjuge sobrevivente, para ela. O 100% vai para ela por sucessão. Sucessão e não é meiação. Vai recolher o 100% por ITCMD, né? 100% de imposto. Também recolhe, né? Veio de graça. É de graça. Você não deve de graça. É verdade, pode ver. É difícil cobrar das pessoas que é meiação. Quando a meiação não é meu, isso aqui. Agora, que vem de graça, acaba tendo até mais facilidade de cobrar esses honorários, né? Bom, outra coisa importante agora. A sucessão do cônjuge quando concorre, depois eu falo do convivente. A sucessão do cônjuge quando concorre com os descendentes do decújus. Artigo 1829, inciso 1. Lógico que é complicado, é um pouquinho complicado, mas ficou mais ainda porque a redação é péssima do código. Muito ruim, tá? No início foi um transtorno, até existem várias interpretações em razão da situação. Lei que deixa interpretar muito começa a complicar, né? No nosso ordenamento jurídico. 1829, inciso 1 diz assim: o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do decújus, está afirmando. O cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do decújus, ponto final. Ou seja, está afirmando, vírgula, salvo não concorre mais. Olha só, salvo não concorre mais. Ou seja, concorre, vírgula, salvo não concorre mais. Concorre, não concorre, está assim, concorre, não concorre. Parece aqueles advogados mais antigos que escreviam naquela máquina Olivetti Hamilton, sabe? E chegava no final da petição ele errava. Ele ia colocar o quê? Vírgula? Digo, na lei está assim. Concorre, vírgula, digo, não concorre mais não. Concorre, não concorre. Concorre, vírgula, salvo, se casados, no regime da comunhão universal, separação obrigatória, comunhão parcial de bens e decújos, não deixou bens particulares. Outra situação complicada. Então, nesses 3 regimes, não concorre. E muita gente pensava que concorria. Hoje que está mais claro, está mais explícito, todo mundo já está dizendo dessa forma, mas no início foi bem complicado mesmo. Então, separação total de bens, separação obrigatória, comunhão universal, comunhão parcial de bens e decújos, não deixou bens particulares? Não concorre. Nesses não concorre. Agora, o legislador também quis complicar, quis falar bonito, na verdade, mas complicou. Diz lá, regime da comunhão parcial de bens e decújos não deixou bens particulares. Se ele não deixou bens particulares, ele deixou o quê? Não, tem que ter deixado bens. Eu estou falando em sucessão. Sucessão, normalmente, tem que ter patrimônio. Por isso que eu falo para nós, advogados, o que importa é o morto rico. Morto rico vai no velório, dá cartão para a viúva, cartão, chora, carrega o cachorro. Manda coroa de flores, da coroa coloca assim, advogado. Embaixo coloca prazo, 60 dias, prazo. Telefone não, telefone é falta de ética, dá cartão, viu? Bom, normalmente é assim. Então, na verdade, precisa ter bens. Então, se colocou, não deixou bens particulares, deixou bens comuns. Tem que ter deixado alguma coisa. Estou falando de sucessão, senão não precisa. Não, realmente não precisa de advogado aí. Né? O máximo um previdenciarista, vamos dizer assim, para pegar lá a pensão por morte. Né? Mas aqui no direito das sucessões, um advogado para fazer inventário não teria, né? Não teria nada. Mas tem bens comuns. Se tem bens comuns, não concorre na comunhão parcial. Olha que importante, já dá para começar a decifrar daí, né? Separação obrigatória, comunhão universal, comunhão parcial de bens ou decújos não deixou bens particulares, já começa a ter o quê? Começa a ter uma noção de que quando tem meiação aqui, não teria direito à concorrência. Se estaria direito assegurado com a meiação, não teria direito à concorrência lá na sucessão. Bom, e realmente ficou dessa forma. Dessa forma foi o entendimento. Comunhão, então, universal de bens, homem e mulher, casados, 2 filhos. Para variar, quem morreu primeiro? Quem? Homem. Homem morre sempre primeiro. Sabe por quê, né? A doutora Cátia já está sabendo. Sabe? Homem morre sempre primeiro. Mas é verdade, isso é estatística.
A expectativa de vida da mulher hoje é 79 anos. E do homem? 69 anos. A média ficou 73,9. A mulher que alavancou essa expectativa de vida, né? Mas dizem que se continuar nessa curva, no ano de 2050, vai ser 100 anos de idade. 100 anos. Aí a mulher não morre nunca. Não morre nunca. Não morre nunca. Bom, homem morreu, coitado, morreu. Trabalhador morreu aqui. Bom, não tem ou seja, tem 2 filhos. Homem morreu, comunhão universal, 50% é dela por meação. Os outros 50% é de quem? Dos filhos. Ela concorre? Não, 25% para cada filho. O regime da comunhão universal não concorre. Separação obrigatória não concorre, mas só esclarecendo que lembra da separação obrigatória? Nós temos uma súmula, que é a 377 do STF, que diz que os bens adquiridos na constância se comunicam. Separação obrigatória, os bens adquiridos na constância comunicam, hein? Comunicam. Só da separação total é que não vai comunicar. Separação obrigatória comunica pela súmula 377 do STF, e muita gente acaba também passando desapercebido essa súmula. Bom, o que mais que nós temos ali que eu disse? Comunhão parcial de bens, e o de cujos não deixou bens particulares. Se não deixou bens particulares, só deixou bens comuns. Por exemplo, os bens adquiridos na constância do casamento é a título oneroso. 50% para cada um. Portanto, se tem meação, não teria direito a concorrência. 50% da mulher que ficou viva ali, a meieira, e os outros 50% para os filhos. 25% cada um. Seria dessa forma, nada mudou perante o Código Civil de 16. Porém, quando que concorre agora? Quando que concorre? O Código falou quando não concorre. Agora, quando que concorre? Não fala o Código. O Código não fala quando que concorre. Portanto, nós temos que aplicar aquele método dedutivo. Vai por dedução. Se nesse não concorre, nos demais concorrem. E ficou dessa forma, foi por interpretação. Dos demais concorre. Quais os regimes que estão faltando? Separação total de bens. Separação total. Participação final nos aquestos. E comunhão parcial de bens, e o de cujos deixou bens particulares, que vai dar confusão a interpretação aí também, né? Porque o legislador não foi bem claro lá quando não concorre na comunhão parcial. Falou só não deixou bens particulares. Deveria ter colocado nos bens comuns, mas não falou dessa forma. Então a minha interpretação qual que é? Se deixou bens particulares na comunhão parcial, concorre. Bom, separação total absoluta de bens, aquela que não tem direito à meação. Homem e mulher casados, dois filhos. Homem morreu. Ela tem direito à meação? Não, 0%. O 100% vai por sucessão. Se tem 2 filhos, ela concorre? Concorre em partes iguais por cabeça. 1/3 para cada um. 1/3 para cada um. Concorrem, ou seja, é sucessão, é direitos sucessórios, é direito à propriedade já. Na verdade, não é aquela situação que tinha no mínimo uma quarta parte do usufruto. Hoje é proprietária, na separação total é proprietária. E aí a gente não tem como não falar, né, daquele caso famoso que ficou, sempre a gente acaba se recordando das tragédias, né? Infelizmente acaba também entrando na nossa cabeça quando tem uma tragédia, e você tem como exemplo, é o caso do Ioque, né? Que é aquela mulher que matou o marido, se confessou, né? Teria direito aí à concorrência. Parece que tinha 2 filhos, ele do primeiro casamento, o segundo casamento com ela mais 1 filho, 3 filhos, com ela 4. Separação total, ela concorreria, não concorreria? Concorreria, né? 1/4 para cada um. Claro que a família vai entrar com uma indignidade em razão de que matou. Se realmente matou, parece que matou, porque confessou, aí seria declarada indigna. Mas a declaração de indignidade, é importante ressaltar que o efeito qualquer é considerado como se fosse morto. Se fosse morto, é situação pessoal, personalíssima. Se é considerado como se fosse morto, seus filhos herdam por representação. Ou seja, a filha vai herdar a parte dela. Porque o princípio da Saicine, morreu, transmitiu já. Agora há uma exclusão, caso ela é excluída, a representação vai para quem? Para a filha dela. A menina fica com 50% se realmente for essa situação desses filhos que foi noticiado pela mídia. Bom, você vê, infelizmente a gente acaba vendo que as pessoas acabam cometendo algum crime em razão do patrimônio. Ainda, né? Ainda assim. Ainda não, né? Sempre foi assim. Por causa do maldito patrimônio, do dinheiro, acaba desgraçando com a própria vida e da outra pessoa, né? Mas, por isso que eu falei no início, né? O legislador está instigando ao homicídio em razão dessa situação. Bom, aí nós temos até um detalhe, até eu já fiz isso e coloquei num pacto antinupcial, até o Zeno Veloso uma vez falou isso, num congresso aqui,
E existe a possibilidade que a ministra Nancy Andrighi falou que na separação total de bens não concorreria. Ela interpretou o artigo 1829, que fala lá da separação obrigatória, e colocou entre parênteses 1640, e não seria 1640, seria 1641. Por isso que ela interpretou como pacto. Então colocou que pacto não concorreria, e sim separação obrigatória que concorreria. Então eu tenho feito isso muitas vezes no testamento. Por exemplo, poderia ter evitado um crime. Você casa no regime da separação total, qual que é a sua vontade? Que o outro não receba, e a outra receba sua parte. Fazendo um testamento, você colocando o quê? Na separação total, as partes acordam que não vai... As partes não, né? O testador, né? O testador menciona que não vai ter direitos sucessórios à concorrência. Mas é contra a legislação, mas tem uma decisão, conforme decisão da terceira turma da STJ, recurso especial número tal, ministra Nancy Andrighi, dá até para colocar. Até uma vez o Zeno Veloso estava falando sobre isso, e como ele é tabelião também, tinha dito que haveria essa possibilidade. Né? Vai dar briga? Pode dar briga mesmo. Né? Infelizmente, quando existe dinheiro, acaba dando muita briga, mas é melhor colocar do que não colocar. É melhor escrever do que não escrever. Se não escrever, não tem como se arguir essa situação. Se você escrever, é importante. Eu acho que é importante, sim, colocar lá que não teria direito à concorrência. É a vontade dos dois. E o outro faria também do testamento inverso, né, que não pode ser feito no mesmo, mas faria o testamento inverso, que não teria direito sucessório, mas só em razão desta decisão que eu coloquei. Senão, realmente ficaria meio complicado. Tá? Acho que dá. Vamos ver se vai dar certo. A pessoa não morreu ainda, né? Não morreu. Mas já foi feito o testamento. Vamos ver, mais para frente começa a ter essas decisões. Então, essa situação da separação total, concorrendo em partes iguais. Só que o 1832, onde diz que concorre em partes iguais? 1832 do Código Civil. Só que o 1832, segunda parte, diz assim: se o cônjuge sobrevivente for ascendente dos herdeiros que concorrer, terá direito ao mínimo 1/4 parte. O que seria isso? Ficou difícil a interpretação também, né? Se o cônjuge sobrevivente for ascendente dos herdeiros que concorrer, terá direito a no mínimo 1/4 parte. No início nós tínhamos que ler um pouquinho mais, para poder entender o que seria isso. Bom, é simples. Se o cônjuge sobrevivente, falar com as minhas palavras, se o cônjuge sobrevivente concorrer com seus próprios filhos, terá direito a no mínimo 1/4 parte. O legislador deveria ter facilitado essa situação, para que escrever que é ascendente dos herdeiros que concorrer. Ou seja, se concorrer com seus próprios filhos, teria direito a no mínimo 1/4 parte. Mas para ter direito a no mínimo 1/4 parte, quantos filhos eu tenho que ter? Se tiver 2, com 1 é 3. 1/3 é mais que 1/4, hein? Não vai esquecer, 1/3 é mais que 1/4. Porque advogado não é o forte, não é o forte, a matemática não é o forte da advocacia. Né? Tanto é verdade que teve um advogado que se equivocou, pediu o benefício da pena do seu cliente em 1/6 parte, e o juiz deu 1/3. Ele inconformado recorreu, quero 1/3, eu quero 1/6, 1/6, 1/6. Vai morrer, vai sair 2, ficou o dobro na cadeia. Bom, então começa a confundir. Não, a fração confunde, não é o forte do advogado. Pode ver que sucessão é um transtorno para o advogado. Né? Transtorno, sucessórios, heranças, é complicado. Bom, para ter direito a no mínimo 1/4 parte, tem que ter quantos? 4 ou mais filhos. 4 ou mais filhos. Porque se tiver 3 com mais 1 é 1/4, 1/4 é 1/4. Tá? 4 ou mais filhos. Portanto, 4 com mais a cônjuge seria 5. Se eu dividir em partes iguais, vai dar 1/5. 1/5 é menos que 1/4. Portanto, para ela já está assegurado, no mínimo, 1/4 parte. E o restante, 3/4, vai ser dividido por 4. Quanto que dá 3/4 dividido por 4? Eu fiz direito, fiz matemática, né? Vou fazer passo a passo. 3/4 dividido por 4, lembra? Inverte a segunda e multiplica. Inverte a segunda e multiplica. 3/4 vezes 1/4. Vai dar 3/16. 3/16 ou 18,75 para cada um. E a mulher, a cônjuge, 25%. Ou seja, se tiver 10, problemas são dos filhos, que ela vai ter direito no mínimo 25%. Ô, professor, isso é bom mesmo de cabeça, né? Não, os exemplos são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Não dá problema. Não dá problema. Bom, estou acostumado já. Coloca outro número e já estou perdido. Não é fácil, não. Bom, então seria essa situação importante. Aí tem se decidido também pela doutrina e pela jurisprudência. Homem e mulher casados, 4 filhos, separação total. Homem morreu, 4 filhos não. 4 filhos em comum e o homem tem um filho só dele. Vamos supor que na situação o homem tem um filho só dele. Só dele não, né? Com outra mulher, tá? Não é hermafrodita não, é outra mulher. Ex-mulher, amante, sei lá quem que era, tá? Outra mulher.
Então ficou os 5 filhos, 4 incomuns e um que era dele, com outra mulher. Esta mulher concorre? 6, não é? Se eu dividir em partes iguais, 1/6 para cada um. Ela tem direito ao mínimo? 1/4 parte. Tem? Não. Se concorrer com seus próprios filhos, como eu disse, se ascendente dos herdeiros concorrer. Um não é. Portanto, seria dividido em partes iguais e por cabeça. Aí muda 1/3, ou seja, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 para cada um. Tá? Mudaria essa situação. E é justo, porque aquele filho, provavelmente, naturalmente, é a mãe que vai morrer primeiro, de forma natural, a mãe que vai morrer primeiro. Essa mãe morrendo, aquele 1/4 que ficou para ela assegurado, por exemplo, ficaria para quem? Para os filhos dela. Esse outro que não é filho dela ficaria sem nada. Portanto, é mais justo que se dividisse em partes iguais por cabeça. Ele já sairia perdendo nessa situação. Tá? Aquele filho que não é desta mulher que morreu, que o homem morreu nos braços. Tá? Seria, portanto, partes iguais por cabeça. O mais justo seria dessa forma. E é o que tem realmente aparecido nos julgados e também em doutrina. Na participação final nos aquestos, a mesma coisa. Igualzinho do que eu falei. Comunhão parcial de bens. Aí nós temos duas situações. Na comunhão parcial de bens, pode ser que nós temos bens comuns e bens particulares. Bens comuns e bens particulares. Homem e mulher casados na comunhão parcial. Homem morreu, não tem, ou seja, tem 2 filhos com ela, deixou bens particulares de comum. Particulares são os adquiridos, por exemplo, antes do casamento. São os chamados bens particulares. Ela tem meação desse patrimônio? Não, 100% é dele. Mas ele morreu, vai para quem? Para os filhos, e ela concorre? Concorre. Se é bem particular, concorre. Tem direito à sucessão. Concorreria em partes iguais e por cabeça. 1/3 para cada um. Agora, os outros que são comuns, 50% já é dela de meação. E os outros 50% é de quem? Dos filhos. E ela concorre? Realmente, a regra seria assim. Mas abre uma dupla interpretação, não é? Porque diz lá o quê? Se deixou, diz não, eu estou interpretando, que diz o seguinte, o código, se não deixou bens particulares, não concorre. Se deixou, que é a minha interpretação, se deixou bens particulares, concorre. Nesse caso concreto que eu falei, concorre ou não concorre? Ou seja, deixou ou não deixou bens particulares? Deixou. Aí alguns doutrinadores dizem que concorre, concorreria até na outra parte dos 50%, porque a lei deixou brecha. Mas é uma minoria da doutrina que diz sobre a situação e da jurisprudência. A posição majoritária diz que realmente não tem direito à sucessão, só a meação. Porque a intenção do legislador foi o quê? Assegurar o cônjuge sobrevivente que não tinha direito à meação. Bom, naquele regime lá, ele ou ela não vai ter direito a nada se morrer. Portanto, vamos assegurar com sucessão, com a concorrência? Realmente ficou dessa forma. Por isso que diz até palavra do Zeno Veloso, naquela situação, quem herda não meia, quem meia não herda, e quem não herda não meia, fica na miséria também. Né? Mas é essa situação, quem herda não meia, quem meia não herda. Seria essa situação. Mas aí eu vou abrir um questionamento para vocês. Por exemplo, ó, se essa interpretação, quem herda não meia, quem meia não herda, está confundindo já, né? Falando outra palavra aí. Eu falei? Não falei não. Então, olha só. Na comunhão universal de bens, nós temos exceção. No regime da comunhão universal de bens, nós temos bens que não se comunicam. Por exemplo, instrumento de profissão. Não se comunicaria. Né? Que você tenha lá, vamos colocar uma coisa mais fácil para a gente visualizar. O táxi do taxista, o carro do taxista, seria o nosso computador. Né? Aí eu sempre falo, advogado casado com advogado vai dar problema. Os livros são instrumento de profissão, os livros. Vai fazer o quê? Vai rachar o livro no meio agora? Não, eu sempre dou uma dica. Compra o livro, carimba. Compra o livro, carimba. Carimba tudo, carimba. É instrumento de profissão. Aí uma vez eu falei num curso... Aí tinha um casal de advogados, aí na semana seguinte eu voltei lá e a aluna falou assim, professor, por que o senhor foi falar aquilo? Eu falei, falar o quê? Aquele negócio de carimbar todos os livros. Por quê? É porque meu marido levou a sério. No dia seguinte ele foi lá e comprou um carimbinho e carimbou todos os livros da biblioteca. Eu falei, agora a senhora faz a mesma coisa. Faz um carimbinho e carimba tudo por cima, porque daí não dá pra... Aí eu dei um cartão para ela, tá o cartão, deu cartão para ela. Ia ter um problema já, de separação, de divórcio, tá? Então, instrumento de profissão não comunicaria, não teria direito à concorrência. Não é? Comunhão universal não tem direito à concorrência, mas se é instrumento de profissão particular, ela não meia, ou seja, não tem direito à meação. Portanto, se eu seguir esse princípio, teria direito sucessórios. É uma tese, né? É um argumento. A gente sabe que a maioria entende da outra forma,
que é o regime que está explícito a de comunhão universal, não iria concorrer. Mas se a partir desse princípio quem tem direito à meação não tem direito à sucessão, poderia abrir esse precedente uma tese a ser colocada para ter direito à concorrência. Por exemplo, uma pessoa que só tem bens exclusivos, começa a ter só bens exclusivos, exclusivo dentro da comunhão universal, começa a complicar também essa situação, né? Então, poderia, sim, tentar pedir essa parte. Mas é um questionamento, né, que ainda não está aí desenvolvido e não existe algum julgado sobre essa situação. Poderia acontecer. É que o inventário demora muito, né? Inventário demora muito. Até sair um julgado desse daí vai demorar bastante, né? Bom, então essa situação da comunhão parcial, importante. Agora, a sucessão do convivente. Eu nem vou falar dos colaterais, porque pelo adiantar da hora começa complicado. O desembargador está aqui já também para falar, e começa a gente atrasar o nosso evento. Lá da convivência, da união estável, como a Kátia disse lá da união estável, que é diferente de concubinato, que eu sempre falo, amante é uma coisa, união estável é outra, é um objetivo de constituição familiar, né? Na união estável, lá no artigo 1723 do Código Civil, que fala quando se constitui uma união estável, todos sabem, homem e mulher, como se fosse um objetivo de constituir família, como se fosse um casamento, pública, contínua e notória, né? Essa situação que se confunde muito com o namoro também, o namoro atual, sempre brinco, né? Dessa situação. Hoje os namorados dormem juntos, viajam juntos, tira foto e publica no Facebook, como eu disse. Depois começa a colocar relacionamento seríssimo com fulano e tal. Começa a dar interpretação de outra coisa aí, viu? É até verdade que no outro dia a menina colocou para enrolado agora. Colocou uma relação para enrolar, saiu do sério para enrolado. E eu falo, como que você faz para comprovação disso muitas vezes? Vai lavrar uma ata notarial. Vai lá no cartório e fala, entra aí, facebook.com. Então aqui que está escrito aí, ó. Está escrito relacionamento sério com fulano e tal. Esse fulano sou eu, viu? Sou eu. E lavrou, pronto. Pode dar indícios aí. Não, isso infelizmente acontece, tá? Porque sempre alguém sai ferido num relacionamento. E às vezes a pessoa quer vingar. E vingar sempre dói mais onde no corpo de um ser humano? O bolso. Sempre é o bolso. E aí vai querer vingar no bolso e vai querer entrar com união estável, e na verdade era namoro. Era só namoro. Mas a gente sabe que o objetivo é de constituir família. Se não tem objetivo de constituir família, é namoro mesmo, tá? Você não se apresenta como companheiro, como companheira, como convivente, como cônjuge. Se apresenta como namorado, como namorada. Isso tem que tomar cuidado. Principalmente as pessoas que um leva o namorado para o outro para dormir em casa, não sei o que lá, mora em condomínio, o porteiro fica de olho. Porteiro fica de olho, viu? Porteiro, primeiro testemunho, porteiro. Então, cuidado. Então, tem que tomar cuidado com isso. Bom, na união estável é totalmente diferente. E aí nós temos a arguição de inconstitucionalidade. Só que até nós temos aí um julgado que está pendente no STJ, no órgão especial do STJ. Está pendente, não foi julgado ainda, aquela situação se é constitucional ou inconstitucional, da diferença da concorrência do cônjuge e do convivente, ou do companheiro sobrevivente, que é da união estável, está pendente ainda. Aqui no Tribunal de Justiça em São Paulo, o ano passado, o desembargador sabe, acabou no órgão especial julgando que é constitucional. Acabou julgando que é constitucional esse aspecto aí. Está funcionando? Tá. Contra o meu voto. Contra o voto do desembargador, olha, que eu sempre falo, desembargador, que até para a Câmara de Direito de Família, né, que a gente pediu para serem instalados, alguns desembargadores, como o desembargador Lagrasta, principalmente, vai para o órgão especial, para que instale Câmara de Direito de Família. E aí não instalou a Câmara de Família. Ou seja, contra o voto do desembargador Malheiros e o... Contra o meu voto também. Também. Quem foi a favor? Quem foi a favor? Só o doutor Malheiros e o Lagrasta, né? O nosso consultor da Comissão de Direito de Família, que é o doutor Lagrasta, Caetano Lagrasta, do órgão especial, que acabou votando a favor de ter Câmara de Direito de Família. Mas, infelizmente, a gente está na briga ainda, né? Perdemos somente uma batalha, mas a guerra continua, né? Falando em pacificação, estou falando em guerra aqui, né? Bom, isso é para o lado teórico só, viu? Só teórico. Aquela mediação é importante. Então, na concorrência, ó, está no artigo 1790. 1790 fala da sucessão da união estável. Está escrito assim: o convivente e sobrevivente tem direito na sucessão de cujos somente nos bens adquiridos, na constância da união e a título oneroso. Poxa, está ao contrário, hein?
Não está ao contrário do casamento? Está ao contrário. O convivente e sobrevivente tem direito na sucessão de decurso somente nos bens adquiridos na constância da união e a título oneroso. A regra da união estável, qual que é o regime? Da comunhão parcial de bens. Se o regime é da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso é direito à meação. Tem direito à meação. E lá não está dizendo direito à meação, está direito à sucessão. Olha só, o inciso 1 diz assim: se concorrer com os filhos em comum, terá direito à concorrência em partes iguais e por cabeça. Homem e mulher, dois filhos em comum. Homem morreu, ela concorre? Essa mulher concorre? Depende de quais são os bens, né? Se é o regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância, ela tem direito à meação. E o restante é 50% dele. Mas ele morreu, vai para quem? Para os filhos. E ela concorre? Concorre. Já lá no casamento, não. No casamento não concorreria. Olha aí, tá vendo? É melhor casar ou ficar inestável, depende, né? Porque eu acho também, realmente não poder colocar isso num testamento, né? Porque você recebe herança do seu pai, por exemplo. Recebe herança do meu pai, comunhão parcial de bens, eu sou casado com comunhão parcial, por exemplo. Eu morri. Recebi a herança do meu pai, eu morri. Se eu separar da minha esposa, ela leva alguma coisa da herança? Se eu separar dela? Não. Mas se eu morrer, ela concorre com meu filho igualzinho. E ela casa com uma outra pessoa que eu nunca vi na minha vida, graças a Deus, nunca vi na minha vida. Casa com outra pessoa na comunhão parcial de bens. E ela vem a morrer primeiro. Ela vem morrer primeiro. Essa outra pessoa casou com a minha mulher, que eu já estou morto faz tempo, né? Essa outra pessoa que casou na comunhão parcial tem direito a concorrer nos bens particulares da minha esposa, que era meu e do meu pai, o meu filho. Da pessoa A foi para a família Y. Pode acontecer, tá assim. Então, realmente, acho importante o testamento, para tentar fazer alguma coisa nesse aspecto, né, no testamento. Mas, é dessa forma. Mas a maioria agora, então, fica em união estável. Fica em união estável. Porque na união estável, os bens particulares não têm direito à meação e nem à sucessão. Nem à meação e na sucessão nos bens particulares na união estável. Já nos bens comuns adquiridos na constância, além da meação, sucessão. Essa é a diferença. Concorre. Vai concorrendo em partes iguais e por cabeça. Bom, o inciso 2 já começa a complicar mais ainda. O inciso 2 tem até que eu faço até um cálculo ali, coloco uma fraçãozinha, 1790, inciso 2 diz assim: o convivente sobrevivente concorre com os filhos somente do decujus, na metade do que couber a cada um deles. Na metade do que couber a cada um deles. Quando eu leciono para a turma de concurso público, eu falo assim, primeira fase, fala assim, metade que couber a cada um deles, essa é a resposta. Metade que couber a cada um deles, ponto final. Tá? Não vai querer responder mais coisa. Ponto. Agora, na parte prática, o que seria essa metade que couber a cada um deles? Por exemplo, homem e mulher, casados na comunhão parcial, nem vou falar mais nos bens particulares, que eu sei, pela regra, pelo 1790, não tem direito à concorrência nos particulares, só nos bens comuns, né? Ou seja, adquirido na constância do casamento. A regra seria assim. O inciso 2, então, diz lá: 2 filhos somente do homem e mulher, com união estável, comunhão parcial de bens, bens adquiridos na constância a título oneroso, homem 2 filhos. Ele tem 2 filhos, ele morreu. Ela concorre com os filhos dele? Concorre na metade do que couber a cada um deles. O que seria essa metade que couber a cada um deles? Ela teria direito a 25 cada um, não é? Se ela tem 50 de meação, os outros 50, 25 cada um. Metade, 12,5. 12,5 mais 12,5, 25. Ou seja, ela ficaria com 25 e eles com 12,5. Antigamente, muita gente interpretou dessa forma, mas está equivocada, porque ela ficou com o dobro. Ela tem direito a metade e não o dobro. Está errado. Bom, eu costumo fazer uma equaçãozinha, coloco lá chave, sabe chave? Chave, metade, dividido, colchete, parênteses, número de filhos, vezes 2, fecha parênteses, mais 1, fecha colchete e fecha chave. Olha que bonita a fração. Olha que legal a fração. Bom, dá certo. No final dá certo. Você só troca o número de filhos. Olha lá. Nós eliminamos quem primeiro? Os parentes, lembra? Os parentes. Elimina os parentes primeiro, os parênteses, tá? Não é os parentes primeiro? Então coloca lá, os parentes. Número de filhos vezes 2. Quantos filhos que eu falei que tem? 2. 2 vezes 2? 4. E sobrou mais um que estava lá no colchete. Não é isso? Eliminei os parentes, olha que bacana. Lembra que você fazia isso na 8ª série?
Oitava série. Ai, mamãe, consegui fazer. Demorava uma semana para eliminar os parentes. Bom, aí depois 4 mais 1. Agora é o colchete. 4 mais 1? 5. Eliminei mais um. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso eliminar. Eliminou mais um colchete. 5. Aí tem o meio lá das chaves. Metade dividido por 5. Quanto que dá? Metade dividido por 5. Inverte a segunda e multiplica. Vai dar 1/10. 1/10 vai dar 10%. 10%. Esse é o valor da cota do convivente. Eu costumo chamar de tabelinha VQC, ou equação VQC. Valor da cota do convivente. Aí um aluno falou para mim, o que é esse VQC? Vai que cola? Vai que cola. Bom, valor da cota do convivente. Ficou 10%. Ou seja, ela ficou com 50% de imiação, 10% de sucessão. 10% menos 50 dele dá quanto? 40. Dividido por 2? 20. 10% metade de 20. Metade que couber a cada um deles. Já vi a cabeça. Tá tudo andando assim. Que isso? Tá desse jeito. Bom, eu vou mandar depois. Depois eu vou deixar. Eu já sempre oferto algum materialzinho, eu deixo uma apostila de sucessões depois para vocês, né? Eu deixo o meu e-mail. É que o e-mail realmente, muita gente acaba falando que não recebeu, porque foi para o spam, e do spam foi para o seu spam também. Aí ninguém viu que foi o e-mail. Não, é verdade, que ela reclamou, mas não recebi. Falei, deve ter ido para o spam. Ela falou assim, mas eu teria recebido? Daí eu falei, olha no seu spam. Ela vai olhar, está no meu spam mesmo. Então fica no spam dos dois, aí acabou. Tá? Então o e-mail é meio complicadinho. E eu estou demorando um pouquinho, uns 10 dias para responder aí os e-mails desse de material. Tá? Daí eu deixo o meu e-mail, ou quem quiser entrar no Facebook é melhor. O Facebook é na hora, praticamente um dia no máximo que eu deixo para vocês um materialzinho de sucessões, uma apostilinha de sucessões, que coloca tudo isso daí, tá? Que fica mais fácil para vocês. Mas só para mostrar. É diferente, quanto mais filhos tiver, menos ela tem direito, tá? O Facebook é Nelson Sussumo Chiquecima, é o meu nome mesmo, tá? Completo. E o e-mail é chiquecima@uol.com.br, tá? Hã? Quê? Não, é chiquecima@uol.com.br. SHIKICIMA. SHIKICIMA@uol.com.br. Eu, Dom Humberto, uma vez, eu acho que até contei aqui, que um rapaz nessas videoaulas que tem da OAB, no site da OAB, o rapaz me mandou um e-mail, falou, professor, lá, o senhor falou de uma apostila, só que eu não assisti o senhor presencial, assisti pelo vídeo da OAB. Eu tenho direito a essa apostila também? Mas claro, meu rapaz, eu peguei e mandei para ele. Ele falou, muito obrigado, eu sou um advogado recém-formado aqui em Fortaleza. Você vê, até todo o Brasil, o pessoal acaba assistindo o site aí da OAB, que foi inovação do nosso diretor do Departamento de Cultura, que é o Dr. Humberto. Ele que criou essa videoaula dentro do site da OAB, das palestras todas. São mais de 300, não, Humberto? 360. 360 vídeos já. E isso é importante. Às vezes a pessoa não consegue sair, né, do escritório ou de casa, né? A mulher não deixa o negócio. Fica lá. Então, eu estava dizendo lá, da comunhão, no inciso 2. Inciso 3, 1790, inciso 3. O inciso 3, quando concorre com outros parentes sucessíveis. Outro erro do legislador. Omitiu-se em o quê? Fala outros parentes sucessíveis. O inciso 1 fala com os descendentes em comum com decujos. Inciso 2, com os descendentes somente do decujos. Inciso 3, outros parentes sucessíveis. O que seriam esses outros parentes sucessíveis? Bom, já pulou alguma coisa, né? Se o inciso 1 fala dos descendentes em comum, o inciso 2, descendentes somente de decujos, e quando tiver filhos híbridos, com quem preferir filhos flex, meio a meio. Ou seja, filhos somente de decujos em comum com decujos. Se tiver os dois, não está escrito. Realmente não está escrito. Aí a doutrina a jurisprudência que nos colaborou falar que é dividido em partes iguais por cabeça. Não aplica o inciso 2, mas aplica o inciso 1. Partes iguais por cabeça. A maioria, mas tem julgado a favor que é o 1790, inciso 2 também. Mas o inciso 3, outros parentes sucessivos. Quem seriam os outros parentes sucessivos da ordem de invocação que eu coloquei? Se eu já falei nos descendentes, quem são os outros? Ascendentes e os colaterais. Portanto, se for os ascendentes e os colaterais, terá direito a 1/3. É taxativo, é 1/3. Lembra que eu disse com o cônjuge, ele concorreria em metade, se for com o pai ou com a mãe, com o sogro ou com a sogra. Aqui nesse caso, 1/3. Até com os primos ele concorre em 1/3. Até com os primos. Olha que absurdo. Homem e mulher em união estável. Homem e mulher em união estável. Esse homem morreu. Não tem nenhum descendente, nem ascendente, nem
irmãos, nem tios, nem sobrinhos, só tem primo, só primo, só primo. Essa mulher concorre com os primos em 1/3. Que absurdo, se fosse casamento, não tem descendente, vai tudo para o cônjuge, tudo para ela. Olha a vantagem do casamento aí. Na união estável, não. Apesar que nós temos enunciado dos juízes da vara de família falando que seria inconstitucional. Só que o Tribunal de Justiça, no órgão especial, acabou julgando contra a decisão do desembargador Malheiros, né, dizendo que é constitucional 1790, é constitucional 1790. Agora o ministro Luiz Felipe Salomão mandou lá para o órgão especial também da STJ, está para julgar, está desde o ano passado, desde agosto do ano passado. Não julgaram ainda essa situação, se vai ser realmente constitucional ou inconstitucional o 1790. Tá, do Código Civil. Então, hoje você dá para optar essa situação. Agora, por último, 1796, 4, não tem ninguém, se não houver nenhum outro parente sucessível, o convivente sobrevivente herdará a totalidade da herança. Ô, professor, agora eu vi vantagem, agora eu vou receber tudo. Que vantagem é essa? Tem que matar todos da ordem de invocação. Matar todos. Porque se ficar um primo, recebe 1/3 só. E o primo recebe 2/3. O primo 2/3, ela 1/3. Não tem vantagem nenhuma. Nenhuma, porque se fosse cônjuge, herdaria antes do irmão. Aqui com o primo você está concorrendo. Tá? E se não tiver nenhum outro parente, vai ficar com tudo. Vai ficar com tudo. Mas, por exemplo, homem e mulher, união estável, homem recebeu bens de herança. Só deixou bens de herança. 70 anos de união estável, só deixou bens de herança. Ele só deixou, ou seja, ele não deixou ninguém. Nenhum da ordem de invocação. Essa mulher tem direito à totalidade? Olha, teoricamente, uma vez que caiu num concurso da magistratura, sabe qual foi o gabarito? Não, herança jacente. Porque o bem é particular. Não veio na constância da união e a título oneroso. É bens de herança. Herança jacente. Na prática eu falo, fica quieto, entra cujo capião depois. Não fala as coisas. Né? É verdade. Agora, lógico, acho que entendo aí, até tal o enunciado dos juízes, que é um absurdo isso. Um absurdo. Ficaria tudo para companheiro. Tá? Por isso tem que ser decidido. Inclusive, o que o ministro Luiz Felipe Salomão mandou para o STJ no órgão especial é a discussão do inciso 3 e o 4. Esse 4, inclusive, o 3 e o 4. Então, o 1 e o 2 não sei se vai ser objeto de discussão. Tá? Provavelmente possa ter deixado dessa forma mesmo. Mas o inciso 3 realmente teria direito com o companheiro ou a companheira antes dos colaterais. Tá? Bom, pessoal, tá já no adiantar da hora, rapidamente, deixa eu falar para vocês. Eu tenho foi até o Legale que acabou fazendo, eu gravei um CD, eu tenho algumas obras, mas estão esgotadas em razão de que eu também não atualizei, não consegui atualizar, parou aí em 3ª edição, as duas, em 2009, acabou parando e acabei não conseguindo fazer essa atualização, mas vou ver se eu consigo parar e atualizar essas obras. E tenho alguns DVDs também, acabou esgotando e não atualizei, mas tem um CD áudio agora, de alimentos, que o Legale lançou, CD áudio de alimentos, você escutando no carro, bem bacana. Prática nas ações de alimentos. E vem uma apostila. Essa apostila aí vem os modelos também e a parte doutrinária dos alimentos, das ações de alimentos, da prática dos alimentos. Tá? Acho que está vendo ali com as legaletes. Conhece as legaletes? As legaletes. Estão com as legaletes ali na porta ali do saguão do Gazeta. Quem quiser lá está à disposição. E eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear 2 desses daí no Facebook, tá? Vou sortear lá no Facebook 2 dessa apostila, tá bom? Sorteio lá no Facebook. E quem quiser, então, está aí à disposição de vocês. Espero aí que tenha colaborado. Antes disso, Humberto, rapidamente, ó. Eu sempre leio uma... Tá até velho, ó. Mas eu sempre gosto de ler sempre um texto de reforço aí para as pessoas, que muitas vezes você está precisando de incentivo, e falta incentivo. Isso eu sempre faço porque teve uma vez um aluno na graduação, há muito tempo atrás, há uns 15, 16 anos atrás, e eu li, não foi esse texto, foi um outro que eu li no congresso passado, e ele falou para mim, professor, ainda bem, estou aqui te agradecendo na formatura. Na formatura era Paraninfo e ele me agradeceu que estava lá. Por quê? Isso é mérito seu. Não, porque teve um dia que o senhor leu um texto e falou bastante sobre a situação de persistir. Eu estava acabado naquele dia. Eu tinha separado da minha esposa, estava devendo a faculdade já faz um bom tempo, e iria desistir. Vou desistir, acabou. E na hora que eu falei aquilo, ele falou assim para mim, me reanimou. Larguei mesmo da minha esposa, troquei por uma mais nova, e ficou.
Fui fazer acordo na faculdade, fiz acordo e terminei. Estou aqui em razão, graças ao Senhor, por causa daquela. Não é graças a mim, você que quis. Você que acreditou em você. Bom, isso ajudou. De uma forma ou de outra ajuda. As palavras ajudam. E muita gente acaba se desanimando e, às vezes, tomando outro rumo na vida por falta de palavras, por falta de amparo do outro colega, do próprio familiar, do seu namorado, do seu marido, da sua esposa, dos filhos, assim, enfim, por várias situações. E comemorando também o Dia da Família, né? Dia da Família é amanhã. Dia da Família é amanhã. Calhou de ser perto do Congresso aí. Então vai ser o Dia da Família comemorado amanhã. O texto é o seguinte, é o carpinteiro, e aqui não tem autor, foi da internet. O carpinteiro, um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele contou a seu chefe os seus planos de largar o serviço da carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais calma com a família. Claro que ele sentiria falta do pagamento mensal, mas ele necessitava da aposentadoria. O dono da empresa sentiu em saber que perderia um de seus melhores empregados e pediu a ele que construísse uma última casa como um favor especial. O carpinteiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que seus pensamentos e seu coração não estavam no trabalho. Isso acontece com a gente quando vai chegando no final de semana, né? Sexta-feira, falando, sexta-feira. Ele não se empenhou no serviço e se utilizou de mão de obra matérias-primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de encerrar a sua carreira. Quando o carpinteiro terminou o seu trabalho, o construtor veio a inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao carpinteiro. Esta é a sua casa, ele disse, meu presente a você. Que choque! Que vergonha. Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito completamente diferente. Não teria sido tão relaxado. Agora ele teria de morar numa casa feita de qualquer maneira. Assim acontece conosco. Nós construímos nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Nos assuntos importantes, nós não empenhamos nosso esforço melhor. Então, em choque, nós olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você, como carpinteiro. Pense sobre sua casa. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa sabiamente. Mesmo que você tenha somente mais um dia de vida, esse dia merece ser vivido graciosamente e com dignidade. Na placa da parede está escrito: a vida é um projeto de faça você mesmo. Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado. Sua vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e escolhas que fizer hoje. Boa sorte, bom sucesso para todos. É isso que todos têm que fazer, o melhor possível. Tem que fazer o melhor. A gente sempre tem aquela angústia de que não fez o melhor ainda, mas tem que tentar fazer o melhor, porque o advogado nunca perde, aquele que é competente, que realmente arguiu tudo, ele nunca perde uma ação. Eu nunca perdi uma ação. Quem perde é a parte. Não é você. Quem perde a parte. Obrigado. Se o advogado é competente, ele não perdeu mesmo. Agora, ele perde a ação, se ele perdeu, foi relaxado, perdeu prazo, aí ele perde a ação. Aí realmente o advogado perdeu. Mas se não for assim, você não perdeu nada. Você contribuiu com muito. Pode ver que o cliente sente isso. Quando você realmente protege ele, defende ele com unhas e garras, ele vê que realmente você não foi o culpado. Realmente foi outra situação, ou ele não tinha direito, ele mesmo acaba falando isso. Agora, se você for relaxado, realmente ele vai falar para todo mundo que você é um mau advogado, um péssimo advogado. Então faça dessa forma, viva como se fosse o último dia da sua vida. Isso não só profissionalmente, faça isso com sua família, faça isso com seus filhos, com sua mãe, com seus irmãos, com todos aqui. Esse dia aqui é muito importante, a doutora Cátia diz, esse dia é muito importante para nós aqui, estamos todos juntos, e um dia que poderia não ter acontecido, mas está acontecendo, então viva plenamente. Até aqui tem que ser vivido plenamente, inclusive com seus colegas do lado. Né? Às vezes já está em união estável, às vezes namoro, tudo isso, mas viva plenamente. E eu falo igual o Jô Furlan, né? Falando naquela palestra importante, e fala assim: todo mundo é vitorioso. Você não pode se arrepender lá do que não foi feito, você tem que se arrepender do que realmente você não fez, mas sim do que foi feito, não. Do que você não fez, aí sim você tem que se arrepender, porque você não tem como saber se iria dar certo ou não, mas você tem que persistir. Vá para frente, vá em frente com a nossa advocacia paulista, que é importante para todo o Brasil.
Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado a todos, espero que tenham gostado e desejo a todos uma boa sorte, um bom profissionalismo e que Deus abençoe a todos também. Obrigado, viu?